E está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o procurador Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa noite. Boa noite, Denise. Uma alegria estar aqui com você. E vamos falar desse debate todo envolvendo o STF, porque nós temos várias iniciativas em tramitação no Congresso, inclusive que já passaram pela CCJ, contra decisões monocráticas, abrindo a possibilidade de responsabilização dos ministros por responsabilidade se for suspeito ou impedido de atuar no caso, tomar decisões, emitir sentenças que usam o superpoder do Legislativo, não respeitar a imunidade parlamentar, pressionar mais quanto à questão de processos de impeachment e, mais do que isso, o Congresso legislar contra ou tomar decisões contrárias a decisões do STF. Não é? Então, são algumas das propostas em discussão. A gente sabe que há um embate entre os poderes, inclusive está em discussão também a suspensão da liberação das emendas parlamentares que são tão caras para os congressistas. Como é que o senhor vê esse processo? Pois é, exatamente essa é a raiz desse embate, né? Ações constitucionais que foram ajuizadas pela Abrage, pelo PSOL e pela Procuradoria-Geral da República acabaram ensejando decisão do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente o ministro Flávio Dino deu uma liminar monocrática, depois todos os ministros confirmaram. Decisão em que sentido? Garantindo publicidade, garantindo transparência em relação ao dinheiro das emendas parlamentares. O que é transparência, o que é publicidade, Denise? Cumprimento da Constituição. É destinação dos recursos, saber destinação do orçamento público, que o dinheiro do orçamento, que as emendas, tenha clareza sobre a destinação. Para que obra, não é? Para onde vai esse dinheiro? Também a vedação que um parlamentar destine dinheiro para a unidade da federação distinta daquela que ele representa. Ou seja, o que o Supremo fez? Recolocou as coisas nos devidos lugares. Então eu vejo que o andamento desse pacote, Denise, é uma retaliação àquilo que o Supremo fez no cumprimento da Constituição. Logo depois que a CCJ aprovou alguma dessas medidas, o presidente Arthur Lira veio a público dizendo não, nós não queremos guerra de poderes. Então eu fiquei com a sensação de que este pacote andou um pouco lá na CCJ para exercer uma certa pressão. Demonstração de força. Demonstração de força, para que o Congresso dissesse, olha, não pode ser desta maneira e tal. Mas isso não tem volta, não é? Essa questão da publicidade, de mostrar, de ter rastreabilidade dentro das emendas, isso é cumprimento da Constituição. O que pode acontecer é que o Congresso vai ter um tempo para cumprir o que tem que ser cumprido. Buscar uma alternativa para a forma como é feito isso. Isso pode haver essa acomodação. Agora, que o Congresso vai ter que cumprir, que o orçamento secreto está com os dias contados, porque isso é a negação do bom senso. Não é? O orçamento é público, não pode ser secreto. Agora, tem outras questões que têm levado ao embate entre o Congresso e o Supremo já há algum tempo, não é? Decisões em relação aos atos golpistas, às fake news, a suspensão de contas nas redes sociais. Nós tivemos recentemente a suspensão do Twitter. Nós sabemos que a ala mais conservadora da política, mais à direita, questionou muito isso. Tivemos novas manifestações contra Alexandre de Moraes também. E aí fica aquela questão, até que ponto o Supremo exagere algumas decisões, que haveria justificativa, até que ponto ele trabalhou no sentido de defender a democracia brasileira, e outras questões que são colocadas também por decisões em que não há essa isenção toda dos ministros. Como é que o senhor avalia esse contexto do embate geral? Denise, eu acho que nós não podemos pegar essas coisas no genérico. Temos que olhar assunto por assunto para não sermos injustos, né? Temos que examinar isso de maneira individualizada. Vamos pegar essa questão, por exemplo, do Twitter, né? Não foi só o Brasil que gerou consequências para o senhor Elon Musk. Outros países do mundo também enquadraram o Twitter, né? As Big Techs, elas não podem se colocar de maneira prepotente acima do bem e do mal. Existem leis, existem regras e é necessário que sejam observadas essas regras. O senhor Elon Musk, depois de ter certos comportamentos, ele acabou
respeitando as determinações do Supremo Tribunal Federal. As multas foram recolhidas, apontou-se o representante da empresa no Brasil. Contas foram suspensas. Pois é, as contas foram suspensas. Então... E não era uma questão política, era ameaça mesmo contra investigações, né, contra entes aí da polícia e da justiça que estavam investigando políticos. E aí fica a pergunta no ar, até que ponto o Supremo estava errado se o senhor Elon Musk cumpriu as determinações do Supremo? Se outros países do mundo também impõem sanções ao Twitter, será que esses países todos estão errados? Ou será que as Big Techs abusam do poder e se colocam como entes prepotentes acima do bem e do mal? É necessário que haja regulações, não é? Eu não estou dizendo que o Supremo sempre acerta, que os ministros são pessoas onipotentes. Não. O Supremo erra. Existem inquéritos, por exemplo, Denise, que estão durando tempo demais. E todos nós sabemos que existe um comentário ali dentro da corte que há desconforto em relação a isso. Que essas Tem que investigações ter um desfecho, né? Precisam ter desfecho. Né? Isso certeza. É de conhecimento público. Eu também acho ruim que alguns ministros deem publicidade às atividades do gabinete, mostrando que partes eles atendem, que agem de maneira transparente e outros não agem desta forma. Todos deveriam agir garantindo paridade de armas. Agora, como instituição, tem de ser respeitado o poder, o Supremo Tribunal Federal. Claro que sim, porque isso é cumprimento da Constituição em relação à separação dos poderes. Se você não tem o respeito, se o Congresso não respeita o Supremo, nós temos a violação do princípio da separação dos poderes, nós temos o desrespeito à independência judicial. Nós temos o enfraquecimento do sistema democrático. E isso é inadmissível, não é? Você pode criticar decisões do Supremo aqui ou ali, eles não acertam sempre. Agora, rapidamente para encerrarmos, a decisão é que o Congresso poderia suspender decisões do Supremo, isso é inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Totalmente, porque o Supremo tem que ter garantido, e essa é uma questão universal, Denise, independência judicial. Não existe justiça sem independência. É inadmissível pensar que o Congresso vai ser um censor da Suprema Corte. Mesmo que seja aprovado através de PEC, é uma cláusula pétrea. É cláusula pétrea, isso é inconstitucional. É inadmissível pensar que decisões do Supremo, a Suprema Corte, a última palavra da Justiça, seriam revistas pelo Congresso. Isso é totalmente inconstitucional, isso fere cláusula pétrea e esse é um princípio universal de justiça. Isso é uma situação totalmente inadmissível e, se for aprovado, isso será derrubado porque há um controle de constitucionalidade que é exercido, que é cumprido pelo próprio Supremo. Mas aí se continua no embate, o Supremo decide que é inconstitucional, eles vão ter que sentar, Denise, e vão ter que encontrar um caminho. Eu, se fosse o presidente da República, o chefe do Executivo, chamaria o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo para uma conversa ajustando isto, né? Perfeito, eu agradeço muito a participação do procurador Roberto Liviano, os esclarecimentos. Ele que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigada. E, de novo, convido vocês, Roberto Liviano Oficial, lá no Instagram, podemos continuar a conversar. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você, Denise, com a Gazeta. Até a próxima. Obrigada. Com vocês.